que é realmente considerado igreja e o que é seita? Bom, vamos lá. Primeiramente, o que é igreja? A gente tem basicamente, ronda nas nossas cabeças sempre três conceitos sobre igreja que a gente precisa definir bem. O primeiro é o templo, o prédio, né? Quando a gente fala de igreja, pode-se estar falando a respeito disso. Um prédio, você vê uma igreja, né? Porque você vê um prédio ali. Existe também o conceito de autoridade eclesiástica. A igreja decidiu isso, principalmente quando se fala a respeito da igreja católica, né? A igreja decidiu isso e tal. E existe o terceiro conceito, que é a comunidade cristã, que é o conceito que Jesus fala, que é o que a gente precisa entender, que é o mais abrangente, o mais sobrenatural da palavra igreja. É a comunidade cristã. E essa palavra, a gente sabe, ela vem do eclésia, né, que significa, a gente pode ver dois significados ali, dos chamados para fora, e é uma comunhão dos chamados para fora, e também daqueles, a gente pode entender também a comunhão daqueles que são separados, chamados para fora, porque Jesus, ele nos liberta do domínio das trevas. Então, o que é igreja? É a comunidade cristã dos separados por Deus, né, dos chamados e escolhidos por Deus, para viver o evangelho, aqueles que ouvem a palavra, o evangelho e aceitam e acreditam em Jesus, né, como é o plano da salvação. Como diz lá em João 3,16, texto muito famoso, muito conhecido por todos nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, né, a partir do momento de crer, da nossa fé em Jesus, que é daí que vem a nossa salvação, nós fazemos parte da igreja, da eclésia, né, da igreja de Jesus, a comunidade cristã. Não é o prédio e não é a autoridade eclesiástica, mas é a comunidade que foi formada por Jesus. Já a palavra seita, né, o conceito de seita, ele vem de uma palavra que significa segmento, secto. É uma divisão, já é um segmento dentro de algo maior. Então, existem isso, por exemplo, as seitas judaicas. Na época de Jesus, o judaísmo, ele era multifacetado, ele tinha muitos segmentos diferentes. E o que acontece? A seita é sempre por causa de interpretações diferentes, ou muitas vezes até distorção da palavra, na época do judeu, da lei, e vão se tornando seitas. E a gente considera seita tudo aquilo que realmente distorce a palavra, e principalmente no que diz a respeito aos dogmas, né? Que dogmas são conceitos essenciais do evangelho, da nossa fé cristã. Então, por exemplo, nós sabemos, nós somos salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, eu jamais ou você poderemos ser salvos por nosso mérito. Não, Jesus é quem nos salva. Então, se algum lugar prega que você tem que fazer tal coisa para você merecer a salvação, isso já é uma distorção da palavra. Pelo contrário, a gente começa a fazer as boas obras, o Efésios 2,8 que diz isso, e o versículo 9 e 10 em seguida vai falar isso, que nós temos boas obras preparadas por Deus para realizarmos, porque somos salvos. Então, a gente tem sim que fazer boas obras, a gente tem que ter uma vida, né, condizente, obediência com a palavra de Deus, aos mandamentos, e isso é fruto daquilo que Ele gerou em nós. Então, primeiro Ele nos salva e depois a gente vai, né, fazer as boas obras através do poder que Ele nos dá, através do que Deus faz em nós. E aí por aí vai, né? São tantos dogmas na nossa palavra. Por exemplo, também o nascimento virginal de Jesus. Se alguém não crê que Jesus nasceu de Maria, sendo uma virgem, isso não tem como. A igreja de Jesus precisa crer, porque isso está na palavra, porque foi o que aconteceu através da concepção do Espírito Santo. Então são essas coisas. Então, quando existe uma divergência em crenças assim tão essenciais da palavra, aí a gente considera seita. E igreja é aquilo que a gente procura, né, sempre se manter puro e totalmente direcionados pela Bíblia. A Bíblia é o nosso fundamento, né, é o nosso fundamento último, é a base de toda a nossa fé. Então, eu creio que seja essa a explicação do que é a igreja, instituído por Jesus, e a seita, que são segmentos que vão muitas vezes distorcendo e acabam perdendo a essência da fé, perdendo a essência do verdadeiro evangelho.